A voz do aço. O som do martelo ecoava pela oficina vazia, embora Elias não o tivesse erguido. O som vinha de dentro, um martelar abafado, constante, com o ritmo de um coração forjando-se em metal. Desde o amanhecer, a Paradoxo permanecia sobre a bigorna, imóvel, mas o ar ao redor dela vibrava como se o espaço estivesse vivo. Elias sentia a frequência pulsar em seus ossos. A lâmina não mais refletia a luz, agora a absorvia. Cada centímetro do damasco parecia se mover sutilmente, veios ondulando como respiração. E quando ele se aproximava, a vibração mudava. O som interno ajustava-se ao batimento de seu próprio peito, criando harmonia entre homem e aço. Era impossível negar. A Paradoxo o escutava. Ele ligou o gravador digital da bancada. Registro número 41. Algo mudou na estrutura interna. Há som sem vibração mecânica. Frequência aproximada de 14 Hz. Inaudível para sensores comuns. Mas o corpo sente. O gravador captou apenas silêncio. Elias apertou o botão stop, frustrado. Você só fala comigo, é isso? Perguntou com um tom que misturava sarcasmo e reverência. Uma faísca azul atravessou o ar. Foi rápida, mas o suficiente para fazer os pelos do braço se erguerem. A lâmina respondeu com uma nota aguda, semelhante a um suspiro metálico. E então, pela primeira vez, Elias ouviu uma voz. Não era som, era pensamento, moldado em ferro. Você me forjou para cortar o impossível. Agora corte o que o medo ainda molda. Elias cambaleou. A voz ecoava sem vibração no ar. Era interna, mas não imaginária. A faca o chamava por dentro da mente. Ele olhou para o caderno de anotações. As palavras escritas na página anterior começavam a se mover sozinhas, o grafite dissolvendo-se e redesenhando novas frases. O fogo não transforma o aço. Ele revela o que o aço já é. Elias recuou um passo, assustado, mas o medo durou pouco. No fundo, algo nele sabia que esse momento chegaria. Desde o primeiro dia em que forjou ferro bruto e sentiu o calor invadir o corpo, ele sabia que o ofício era mais do que técnica, era comunhão. O cuteleiro abriu a forja novamente. O calor laranja preencheu o espaço com uma luz viva. Ele colocou a lâmina no suporte de têmpera sem aquecê-la. A Paradoxo respondeu, vibrando. Elias ouviu a voz mais uma vez, mais clara, mais nítida, como se estivesse atrás dele. O calor não é punição, é lembrança. A temperatura da oficina subiu, o ar cintilava, e Elias jurava ver sombras se movendo entre as ferramentas. As marteladas começaram invisíveis. Nenhum martelo estava em sua mão, mas o som reverberava. Ele olhou para a bigorna e viu o impossível. O aço se batendo sozinho, cada golpe deixando uma nova textura viva sobre a lâmina. Você me deu forma. Agora eu te devolvo sentido. Elias caiu de joelhos, a respiração pesada. O suor escorria, mas o calor vinha de dentro, não do fogo. A forja, o martelo, a bigorna, tudo parecia respirar em uníssono. Cada inspiração dele puxava o ar quente da oficina, e cada expiração fazia o fogo aumentar. Ele compreendeu. A Paradoxo não era uma criação, era um espelho. O aço estava apenas traduzindo o que já existia dentro dele, a fúria, a fé, a obsessão, o amor pela forma. Tudo aquilo que o tornara ferreiro agora se manifestava como consciência. Elias aproximou o rosto da lâmina, o reflexo distorcido tremendo em ondas. — O que você quer de mim? Perguntou. — Que você aprenda a cortar o ar, Elias. Ele franziu o senho. O ar? Mas a lâmina começou a vibrar em frequência crescente. O som atravessou o corpo dele como uma nota que atravessa a madeira de um violino. O vento dentro da oficina começou a girar, criando redemoinhos de cinza e poeira. A lâmina flutuou por um instante, sustentada apenas pela força vibracional. Elias, tomado por instinto, estendeu a mão. A Paradoxo pousou gentilmente sobre sua palma, sem peso. Quando ele a ergueu, o ar à frente se abriu. Não em explosão, mas em fenda, uma divisão imperceptível. O som do corte era a ausência, o silêncio absoluto do vazio, sendo separado. Atrás da fenda,
O espaço pareceu se dobrar, e um brilho suave emanou, revelando o que parecia ser um corredor de luz e sombra, uma passagem para dentro do próprio aço. Todo ferreiro precisa entrar em sua própria forja. A voz soava agora maternal e antiga, como se viesse de todas as lâminas já forjadas na história. Elias deu um passo à frente. O ar cortado ondulava, líquido. Ele mergulhou a mão, depois o braço inteiro. O frio o envolveu, não como dor, mas como verdade. Do outro lado, havia luz, mas não uma luz física, uma luz de memória. Cada faca que ele havia feito, cada erro, cada lâmina quebrada, girava ao redor como fragmentos de passado incandescente. E no centro, a Paradoxo flutuava sem forma definida, pulsando como um coração feito de aço líquido. Você queria entender o limite da criação humana. Agora vai forjar o que nenhum homem ousou. A intenção pura. Elias estendeu a mão. O aço líquido se aproximou, moldando-se em volta de seus dedos. O calor não queimava, iluminava. Ele ouviu o som de milhares de marteladas distantes, cada uma marcando um nome, um eco, uma história. E percebeu que o aço não era só metal. Era memória condensada em matéria. Quando abriu os olhos, estava de volta à oficina. A Paradoxo repousava sobre a bancada. Mas agora, o fio brilhava em tons dourados. O núcleo zero absoluto não era mais apenas um experimento, era um elo. Uma ponte entre o homem e o elemento. Elias sorriu, exausto. Pegou o caderno e escreveu. O aço fala, mas só o silêncio entende. A câmera, esquecida no tripé, ainda gravava. O vídeo mostraria apenas um homem parado diante de uma faca, imóvel, enquanto o fogo queimava ao fundo. Mas quem escutasse atentamente, ouviria. No ruído da forja, uma voz grave e distante murmurava. A criação é o primeiro corte.